Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Gustavo e hoje a gente vai trabalhar mais um tópico da pedagogia da educação, a organização escolar brasileira. Espero que vocês gostem, hein? Vamos lá, então? Então, organização da educação escolar brasileira, no Brasil. Vamos ver do que fala esse tópico aqui para nós e quanto isso pode ser importante para o seu concurso, tá? Então, o verbo organizar, ele se relaciona com algumas palavras do campo, tanto educacional quanto administrativo. E aqui a gente vai tentar dividir a nossa análise em duas formas, né? Como a escola é considerada em alguns setores empresa, e como ela deveria ser, que é uma instituição educacional. Então, a gente vai ter que trabalhar a ideia de planejar, dirigir, controlar, produzir e tornar eficiente. Se a gente julgar que a gente está falando de uma escola, a gente pode fazer um paralelo com a questão empresarial, porque esses verbos também entram no universo da empresa. Qual que é o nosso cuidado enquanto educador? É que a gente não confunda exatamente a finalidade da escola, que é a educação plena. Fala em educação plena, a gente não pode esquecer do tripé, né, lá, dito pela LDB, né, já já a gente vai ter uma aula sobre ela, que fala que a educação plena deve preparar para o exercício da cidadania e qualificar para o trabalho, tá? Isso aqui a gente não pode nunca perder o foco. Ok? Então, aí, se eu penso em educação plena, eu tenho que planejar, dirigir, controlar, produzir e tornar eficiente a forma como eu educo para que o produto final, que seria essa educação plena, seja de excelência. Agora, se eu pensar como empresa, o que me importa é só o produto final. O produto final ele tem que ser vantajoso para a instituição, no sentido de marketing, de fazer propaganda, no sentido de ter um custo reduzido, né? Aí eu penso mais nos meios do que no final da empresa, do processo, né? Então tem que tomar cuidado. Quando eu coloco aqui, ó, Taylorismo, a gente fala de modelo taylorista, a gente tem o modelo fordista, o modelo taylorista e o toyotista. Quando a gente estuda a teoria da administração, cada um vai colocar uma dinâmica diferente na produção de algo dentro de uma empresa. Então, o Fordismo trabalha a linha de produção. Você já deve ter visto aquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, em que ele está numa esteira de produção e está fazendo um serviço mecânico. O Taylorismo, ele além de usar essa linha de produção, ele tem lugares bem demarcados na escola, então não tem a democracia, não tem o planejamento pedagógico participativo, não tem a gestão democrática determinada pelo artigo 14 lá da LDB. Então, no terrorismo, nós temos setores: coordenação, direção, almoxarifado, execução, limpeza, operacionalidade, tudo muito bem separado. Então, o modelo taylorista, ele está em consonância com aquilo que a gente chamou de escola liberal. Tudo que a gente falar em liberal aqui tem a ver com o universo burguês e bem demarcado depois da Revolução Francesa. Então, nós vamos ter uma pedagogia tradicional, representativa desse estilo liberal, e uma pedagogia libertadora, que é contrária a essa pedagogia tradicional. A pedagogia, então, tradicional vai se alinhar a esse modo de produção capitalista, tá? Então, aí, você deve conhecer no sistema privado, por exemplo, a ideia de dar bolsa para aquele aluno que tem uma representação em termos de nota, de desempenho de excelência, e aí, de repente, esse aluno que é aprovado no vestibular, ele aparece como um garoto propaganda daquela instituição, né? Então, isso aí está se alinhando um modelo capitalista de educação. A ideia desse universo capitalista não é que você produza cidadãos plenos, com educação plena, com capacidade de exercer a cidadania ou qualificação para o trabalho. Você está produzindo alguém que tem uma memorização capaz de ser reproduzida em uma avaliação, e essa memorização ela vai representar um desempenho de excelência. Ou seja, ela é parte de um processo. Então, falta o quê? Falta educação para a cidadania, falta qualificação para o trabalho. Ou seja, esse modelo de educação, que pega só uma parte, né, ele não é um modelo contemplado pela LDB, apesar de ele existir em nossa sociedade. Tá? Então, as concepções que a gente está falando é considerar a escola empresa ou
ou considerar a escola diferente de empresa, tá? Essa chave está mostrando aqui a educação bancária, né? Então, a escola, ela tem que dar lucro. A escola tem que ser uma instituição. Convido vocês a lerem um livro pedido em vários vestibulares, né? Chamado O Ateneu, cujo autor, Raul Pompeia, faz uma obra meio biográfica, né? Porque ele usa um outro nome, né? Um outro eu para se expressar, chamado Sérgio, que é o personagem, e o Sérgio, ele estuda numa escola do século XIX que tem essa postura de ter que dar lucro, de ter uma rigidez comportamental, os erros são punidos com agressões físicas, a exposição ao vexame de um erro do aluno. O bom aluno era aquele que era submisso, ficava em silêncio e conseguia, no desempenho final, que é se dar bem nos exames, ser uma propaganda para a instituição capaz de reverter, de ser revertida essa nota, essa qualidade, em novas matrículas. Tá? Agora, quando a gente fala em escola diferente de empresa, que é aquilo que se busca na LDB, é aquilo que a gente está sonhando, né, que seja a nossa realidade no futuro próximo, a gente está pedindo, então, um foco no processo e não no lucro. Tá? Porque se você focar no processo enquanto educador, você já vai ter um benefício muito grande, que não é especificamente esse dinheiro que está entrando para a instituição, mas é justamente a concretização do triângulo, que é a educação plena, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Isso aparece demais em concurso, isso é um norte que todo educador deveria ter, né? Se você se preocupar com o processo da educação, tendo como norte que ele tem que chegar em alguns objetivos, ou seja, não desprezar, como diria o nosso professor Libânio, não desprezar o final, mas não colocar o final como um interesse maior, né? E também valorizar o processo. Então, as duas coisas são importantes, né, para que a gente chegue nesse tripé que eu estou dizendo para vocês. A organização escolar aqui no Brasil, deixa eu baixar aqui, diz assim, ó, ela visa a produção de bens não materiais, à medida que o produto não se separa do processo de produção. Ou seja, isso aqui está de acordo com o LDB, né? LDB, beleza? O aluno é sujeito e objeto, ou seja, ele aprende, mas ele também é protagonista na sua aprendizagem, ele também pode ensinar na sua interação com o outro, tá? A formação humana é o principal objetivo. Olha aqui, a formação humana. Tá? Então, em uma prova de vestibular com 90 questões, o nosso aluno ele conseguiu acertar 80, esse score, esse dado, está medindo a capacidade de memorização, capacidade cognitiva, mas a gente não sabe se esse sujeito é moralizado, se ele sabe aplicar o que ele está estudando em uma situação específica, tá? Então, é necessário que fique bem claro essa diferenciação entre ensinar para o conteúdo e ensinar para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Ó, como instância contraditória, contribui para a superação da dominação. Tá? Isso aqui está fora do universo empresarial capitalista, porque quando é que um gestor tem mais facilidade para fazer a sua administração? Quando ele tem cidadãos que são inconscientes, alienados ou conformados com a sua condição. O cidadão que começa a reivindicar, que começa a pedir novas recursos do governo, que começa a solicitar que as minorias devam ser escutadas, ele acaba incomodando, dando muito trabalho para o gestor público. Então, essa superação da dominação é justamente a educação plena a que eu me refiro quando falo da LDB. Agora, do outro lado, a gente vai estudar daqui a pouquinho, você vai ver que é o contrário disso. Quanto mais alienado for o sujeito, mais inserido no sistema ele está e menos reivindicatório ele vai ser, né? Bom, então, devido à sua função, a escola, né, que é atender a todos, não se esqueça, hein? A escola, lá na Constituição, tem uma aula sobre isso, olha aqui na descrição do vídeo embaixo, que eu tenho um link para você. A escola é direito de todos, dever do Estado e da família. Não é ou da família, não, tá? É dever do Estado e família. Tem que atender a todos, tá? De repente, você está aí navegando pela internet, vendo um jornal, e às vezes um determinado ministro da economia fala a seguinte frase, né? Olha, agora até filho de porteiro está ganhando bolsa para estudar. Lembremos que filho de porteiro não tem que exercer a mesma função do pai e ser porteiro. Porque se ele continuar exercendo a ideia de que o pai fez, ele também fará a mesma coisa.
filho dele também vai ser porteiro. A gente chama isso de determinismo. O que é o determinismo? Uma concepção do século XIX que diz que o homem é fruto do meio, do momento e da hereditariedade que ele está inscrito na sociedade. Tá? Agora, lembremos que a nossa Constituição diz que a educação é dever de todos. E a gente tem que lembrar, né, o senhor ministro, que o filho do porteiro é brasileiro, é cidadão, é humano e ele tem direito à educação. Ok? Ou seria, então, as bolsas destinadas só àquelas pessoas abastadas, aquelas pessoas que já tiveram condição de estudar fora do país e agora merecem, porque desempenham uma boa nota, merecem ganhar a bolsa. Né? Isso é uma injustiça social. E uma das funções da nossa política é corrigir essas injustiças sociais. Beleza? Vamos lá. E do lado empresarial, como funciona a cabeça, então, de uma escola-empresa? Tem como principal objetivo a produção de bens materiais, a reprodução do capital e a alienação do trabalhador. Ok? Ó, alienação do trabalhador e reprodução do capital. Então, tem que entrar mais dinheiro nessa escola. Tá? Então, vamos imaginar aí, né? Numa escola-empresa, tem 30 alunos, né? E aí nós temos lá uma receita que paga, como folha de pagamento, X reais. Aí, nessa sala, entraram mais 2 alunos, tá? O dinheiro referente a esses 2 alunos é dividido igualmente entre o dono da instituição e os funcionários? Óbvio que não. Esse aqui, ó, é o acúmulo de capital. Esse vai só para o patrão. O dinheiro desse vai só para o patrão. Né? Os fins da atividade humana são a produção de mercadorias visando a obtenção do lucro. O segundo item aqui, né? Então, aí, educa-se para a reprodução disso, né? Cursos, que a gente poderia até abrir um dia uma discussão sobre isso, né? Qual a importância para a sociedade de cursos superiores como propaganda e marketing? Propaganda e marketing, professor, ele vai ajudar a ilustrar aquele produto, explicar o produto para a sociedade, beleza? Mas será que ele também não vai convencer você que você tem que trabalhar para comprar aquele produto e pagar mais do que ele vale, justamente porque você foi convencido por isso, tá? Então, aí, ó, é exatamente essa ideia de obtenção do lucro. Então, aqui o marketing é que vai regular o preço dos produtos que circulam na sociedade, né? Visa a reprodução ampliada do capital através da mais-valia. O que é a mais-valia? O que eu acabei de explicar aqui para você, né? Se eu tenho 30 alunos, esses 30 alunos, parte desse dinheiro que entra é para gastar com os custos operacionais do colégio. Se entraram mais 2 alunos, o sujeito que trabalha continua trabalhando do mesmo jeito e não tem participação nisso. Então, isso é a mais-valia. Depois, se você tiver mais interesse, você vai pesquisar sobre mais-valia absoluta, mais-valia relativa. São 2 conceitos marxistas, né, que estão lá no livro Capital. Ok? Ó, escolhe a matéria-prima de acordo com o item que deseja produzir. Então, nós temos escolas, por exemplo, as particulares. Escolas, né, para a classe A, para a classe B, para a classe C. Vamos supor que a mensalidade média da classe C seja X, da classe B 2x e da classe A 3x, ok? Olha, esse pessoal da classe 3x, eles não são educados para o trabalho, né? Para o trabalho da classe C e a D, que é a pública, né? Esse pessoal daquele 3x, eles querem universidades que são renomadas, eles querem cursos de prestígio, né? E assim, na visão, obviamente, da vida do próprio aluno que está ali, eles não estão errados, né? Agora, na visão de equalizar as diferenças sociais, o ato de oportunizar as pessoas que estão na classe C, na classe D, de terem acesso a novas esferas do conhecimento, para que eles também possam produzir, ter conhecimento do que produzem, isso faz parte da nossa obrigação de professor e de um gestor público. Tá? É muito importante que isso seja dito, para que essa manutenção de privilégios seja democratizada. E aqui eu não estou propondo para você que esse sujeito aqui ele tem, então, que se sentir rebaixado. Eu estou dizendo que nós temos que democratizar as oportunidades que eles têm. Né? Democratizar é dar bolsa, facilitar a entrada na universidade, é não reprovar. Não, democratizar o acesso é dar condições de igualdade para que a vida seja melhorada através do protagonismo de cada um. Não é condições de igualdade no final. Quando a gente fala no final, os alunos que vão prestar vestibular, eles são da classe A, B, C e D. O vestibular, ele dá uma sensação de igualdade.
porque começa todo mundo no mesmo horário, é o mesmo caderno de prova para todo mundo, vai terminar todo mundo no máximo naquele horário. Então, dá uma sensação de legitimidade, de igualdade. Mas a igualdade está aqui no final, na portinha da universidade. E a igualdade lá, quando as crianças nasceram? E a igualdade daquelas crianças que não conseguiram se alimentar para estudar, aquelas que moram em regiões ribeirinhas, aquelas que têm que estudar à noite porque trabalham de dia, né? Aquelas que vão ter só o trabalho porque não vão conseguir entrar para a universidade. Então, é necessário que a gente reveja uma profunda estrutura educacional no país. Essa discussão aqui é muito pertinente para isso. Tá? Ó, as tendências administrativas na educação. Então, a pedagogia capitalista, que a gente acabou de falar, ela se relaciona à burguesia. Então, tudo que eu falar, então, de concepção tradicional, ela vai se sistematizar a partir da Revolução Francesa, onde a burguesia sobe no poder, e a burguesia vai criar uma forma de administração chamada Estado de Intervenção Mínima. Estado de Intervenção Mínima é quando o governo ele se articula para fazer políticas, para fazer leis, mas tem menos gerenciamento no campo da economia. Porque no campo da economia, ele deixa para os empresários. Tá? Então, é mais ou menos assim, né, criticamente falando. Por que que no Brasil nós temos que necessariamente ter uma escola pública de baixa qualidade, enquanto a escola particular é um pouco melhor em termos de estrutura, de atendimento, de acolhimento do aluno? Né? Porque se a escola pública fosse da mesma qualidade, com o mesmo sistema, ninguém ia pagar essa escola, todo mundo ia estudar na pública. Para mim, isso seria ótimo. Né? Mas, na visão da pedagogia tradicional liberal, desempregaria todas as pessoas que estão aqui, geraria desemprego. Para mim, eles iriam trabalhar aqui, né? Nesse outro sistema. Né? Todo mundo teria a escola pública para todos, né? Seria ótimo. Então, mas se a gente melhorar o sistema, então esse deixa de desaparecer. Por que que esse não pode desaparecer? Porque o sistema que governa é o sistema liberal. Hoje a gente vive o sistema neoliberal. Né? Se a gente vivenciasse outra forma em que não necessariamente a existência desse sistema liberal fosse importante, a gente poderia ter uma escola que fosse pública para todo mundo. Tá? Aí entra a pedagogia que vai desalienar, vai libertar o sujeito dessas condições de que existe um mundo para rico e um mundo para pobre. Tá? Em termos de teoria de comportamento, o que nós temos aqui? Ó, o comportamentalismo e o humanismo. Essas concepções, elas são chamadas, no campo da biologia, de behaviorismo. Behavior significa comportamento, né? A ideia de estímulo e resposta. Nessa ideia aqui, o professor ele é uma autoridade e o aluno remonta a ele. É como se o professor nascesse, é como se o professor tivesse o conhecimento e o aluno só aprendesse quando o professor ensinasse. Então, despreza-se a vida, o conhecimento, a história e o contexto do aluno. O aluno é considerado uma tábua rasa, vazio, e o professor vai preenchendo. O aluno nunca se preenche por completo, porque a hora que ele passa aquele nível, o professor vai para o nível 2. Né? Essa é a pedagogia das nossas primeiras escolas, na concepção tradicional. Né? E na concepção do behaviorismo também. Na concepção humanista, é o contrário, né? O professor perde a autoridade e a gente cria aqui o que os franceses chamam de deixe fazer. Né? Que é esse deixe fazer? O aluno aprende sozinho, basta você deixar ele ali, o professor é só um mediador, né? Ele não interfere, à medida que o aluno vai crescendo fisicamente e fazendo interações com a própria curiosidade, ele vai se despertando e vai tornando pessoa, vai se tornando uma pessoa. E aí quem fala isso é o Carl Rogers, no livro Tornar-se Pessoa. Tá? Agora, quando a gente vai para o russo, né, como Vygotsky, a gente estuda que a ideia dos contextos em que o aluno está inserido, contexto religioso, contexto político, contexto econômico, contexto familiar, contexto escolar, etc., eles são responsáveis pela circulação de ideologias. E nessa circulação de ideologias estão o professor e o próprio aluno. Então, o processo mediador na interação é que faz alguém aprender alguma coisa. E esse alguém pode ser tanto o professor quanto o aluno. Não há hierarquia. Tá? E ao sair de um pedestal e o professor ser aquele que respeita o contexto do aluno, ele vai ensinar a partir da realidade do aluno. Tá? Então, vamos supor que nós estamos falando de um aluno de uma comunidade ribeirinha que trabalha ali na pesca junto com a sua família e também tem que estudar. O que vai acrescentar para esse aluno, ao ser alfabetizado,
você ensinar para ele sobre física quântica. Ele não vai conseguir entender porque aquilo não faz parte da realidade dele. O que não significa que ele não vai entender nunca e para sempre vai ficar sem saber o que é física quântica. O que nós, né, apoiando Vygotsky, vamos ter como representação aqui é Paulo Freire, né? E o Paulo Freire vai dizer, se esse sujeito está numa comunidade ribeirinha e trabalha com pesca, vamos começar explicando o que é o peixe, quais tipos de peixes tem ali, como chama cada peixe, como se estrutura, né, a organização interna de cada peixe, como é a biologia desse peixe, o sistema em que ele está inserido, né? Qual é a importância de se pescar, para onde vai ser vendido. Isso aí dá para você trabalhar agora a questão de história, de economia, de matemática, até a pessoa conseguir ser alfabetizada, ele trabalha na alfabetização de adultos, né? Aí a pessoa que agora tem outro interesse ou outros contextos, ela vai buscar outra forma. Mas nesse ensino, ela vai descobrir, né? Ela vai descobrir que ela está ali e ela está pescando peixe, limpando peixe, armazenando peixe, vai vender o peixe por R$ 10, alguém vai comprar o peixe por R$ 30 e vai comer naquela casa que custa R$ 2 milhões. E aí, a hora que ele descobre isso, ele descobre a classe social em que ele está inserido, ele descobre que ele poderia, ao descobrir, melhorar a sua condição de vida. Tá? Então, essa educação para a emancipação, para a descoberta, para a desalienação, é uma pedagogia que incomoda a pedagogia liberal. Daí você encontrar hoje pessoas que não suportam ouvir em Paulo Freire. E, geralmente, essas pessoas defendem uma pedagogia capitalista, tradicional e liberal. Tá? Convido vocês a dar uma pesquisada aí no vídeo, né, que o Danilo Gentili fala de Paulo Freire. Né? Ele está sendo sugerido que ele saia como candidato a presidente, e ele fala uma frase, né, do Paulo Freire: Eva viu a uva. Digita Eva viu a uva, Danilo Gentili, assista ao vídeo e veja como ele faz uma crítica a Paulo Freire. E se essa crítica se sustenta, se ele tem embasamento, se ele consegue explicar quem é Paulo Freire, se ele consegue fazer você entender a importância disso na ideia de ele ser considerado o Papa da educação brasileira e qual é a preocupação freiriana frente à argumentação do Danilo Gentili. Né? Vou terminar esse slide com o Nelson Mandela, né? A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Ok? Fantástico, sem comentários, né? Muito bem. Então, os objetivos que nós temos aqui, ó. Os objetivos da pedagogia que é capitalista e da que liberta, eles não são mais que diferentes, eles são antagônicos, eles são excludentes, eles são opostos. É muito difícil você ter uma escola que liberta e, ao mesmo tempo, que está condicionada ao sistema capitalista. Ou vai ser uma ou vai ser outra. Né? Não vai ter como. O máximo que você pode chegar perto é que na escola capitalista vai ter algum aluno que estuda com bolsa. Mas esse aluno que estuda com bolsa, ele tem vários motivos. Ou a bolsa da própria instituição para aquele aluno que ela quer, e ele vai virar garoto propaganda lá. Ou essa bolsa é porque a escola recebeu dinheiro do governo e esse dinheiro tem que ser revertido em bolsa. Geralmente isso acontece em escolas da comunidade ou escolas confessionais. Então, a escola não dá bolsa porque ela é uma escola digamos assim, só com uma preocupação social. É uma escola que também cumprindo uma determinação legal, tá? Bom, o ideal de administração escolar, em vez de ser totalmente capitalista, como a gente está vendo, né? Ser mediadora, preocupar-se com os meios. O que é preocupar com isso? Com os recursos. Então, mesmo numa escola pública, a gente tem o custo do aluno. Tem que saber que ele está ali, e muitos estão ali para se alimentar. Muitos estão ali porque não tem condição de comprar uma camisa, vai ganhar o uniforme do colégio. Muitos estão ali porque tem algum benefício, né, como transporte escolar, porque se fosse para ir de casa, não conseguiria chegar, se fosse com os próprios custos. Então, isso tudo entra em contagem quando a gente se fala em educação. Então, não é que a educação não precisa de recursos, precisa, lógico, se você não tiver o recurso, o espaço físico, a tecnologia, as novas abordagens, cursos, palestras, né? Você não melhora o sistema de forma alguma. Né? E qual é o fim? Né? O fim é a educação plena do educando. Okay? Então, aí, se você juntar os dois, os meios com o final, a gente tem a escola ideal. A gente tem escolas muito boas, mas focando só no final. Escolas muito boas, focando só no processo. E a gente não pode perder os dois. O final e o processo são importantes. Nenhum é mais importante que o outro. Mas os dois são necessários para a formação plena do nosso aluno. Tá? Aí, de novo, o tripé da educação para você. Né? Relação trabalho-escola.
Trabalho e o modo de produção. Como é que era o modo de produção escravagista? Nós tínhamos, então, pessoas que eram obrigadas, forçadas a prestar trabalho, né? Por uma dívida, né? Por uma guerra entre países. E depois nós tivemos o trabalhador livre. O trabalhador livre é o que a gente fala do modo capitalista. Ele é livre por quê? Porque deixou de ser escravo. Se a gente for entrar no conceito de liberdade, ninguém é livre por completo, né, gente? Eu estou preso a esse intervalo de datas, estou preso, eu não posso atravessar a rua sem deixar de olhar para os lados. Então, a liberdade plena, no sentido sociológico, ela não vai existir. No sentido filosófico, ela vai existir, porque a liberdade é a condição do sujeito existencialista de existir. Então, não é esse o conceito, nem sociológico, nem filosófico. É o conceito contrário ao escravagista. O escravo estava preso a algemas. O trabalhador não tem mais algemas, por isso que ela é chamada de livre. Tá? Mas ele está condicionado ao patrão, ok? Aqui no socialismo ele não tem. Então é como se você tivesse uma pirâmide com 3 classes sociais, né? Com 2 classes sociais, aqui seria o que o Karl Marx chamou de elite. Elite é aquela que é dona de alguma coisa, dona de onde se produz, donas dos bens de produção, ok? E aqui nós temos o povo, né? Que é o proletariado. O povo, ele que é o interessado, segundo Karl Marx, em inverter essa pirâmide, porque a elite acomodada no modelo tradicional, né, ela não aceita a mudança social, porque mudar socialmente seria ela sair do poder. Né? Então, a ideia é mudar isso. Como que se faz isso na concepção marxista? Via Revolução Socialista. Como se faz isso no Brasil, que já é um país democrático, uma república, e falando de educação? Exatamente promovendo uma educação emancipadora, uma educação esclarecedora, em que a pessoa que está no proletariado, ela tenha a noção que é possível reverter a situação de desigualdade e ela pode reivindicar isso do gestor. Aliás, ela pode até se candidatar e se tornar um gestor dentro da nossa democracia. Tá? A pergunta, então, dá para ser feliz no trabalho? Se você for exposto a uma educação plena, se você for exposto a comportamento cidadão de excelência, e se você for qualificado para isso, sim. Né? Eu sou muito feliz no meu trabalho, tá? Mas essa felicidade, ela se dá porque eu tenho condição de ter voz no meu trabalho. As pessoas com quem eu trabalho, eu tenho muito orgulho de falar isso, elas dão voz, e muitas das ideias que às vezes eu levo para uma determinada escola são ouvidas e são colocadas em prática. Isso é o exercício da cidadania. Isso é ter uma escola com participação no plano pedagógico e uma gestão democrática. Né? Isso é ter respeito aos meus superiores, aos meus coordenadores, aos meus diretores, mas também eles me respeitarem enquanto sujeito que pensa. Aí dá para ser feliz no trabalho. Por aquele trabalho, você tem que bater cartão, na linha de produção do Charlie Chaplin, apertar um parafuso, sair, ninguém te ouve, amanhã você faz de novo, você tem uma ideia, manda você calar a boca, porque é o patrão que manda, não é você. Nossa, aí não dá, aí é humilhante, né? Então é necessário a gente ter isso aqui, para ser feliz no trabalho, a gestão democrática. Para a escola ser de qualidade, projeto político-pedagógico. Eu tenho que ter um conselho de classe. Conselho de classe é a voz dos professores unidos ali para desenvolver políticas necessárias para a educação do aluno. Tá? O conselho escolar, que é a reunião entre as escolas, a reunião dos alunos do Grêmio Estudantil e dos pais, dos amigos e pais da sociedade, Associação de Pais e Amigos. Né? Então, nós temos aqui uma ideia de que é toda a comunidade envolvida no processo de educação. O trabalho não precisa ser como esse símbolo aqui, o tripalho, né, que era usado pelo demônio para empurrar as pessoas ali para trabalharem quando foram expulsos do paraíso. O trabalho pode ser feliz, mas para ele ser feliz, há de se haver, né, há de existir, fiz um pleonasmo, né, tem que existir uma educação emancipadora. Aí que é o grande gargalo. A educação emancipadora, ela incomoda, porque aí mais gente daqui estaria entrando nesse bloco. E aí, então, essa linha, cada vez mais, ela ficaria mais para baixo, porque a gente diminuiria a quantidade de pobres e mais gente estaria aqui fazendo democraticamente uma vida melhor. Ok? Aqui, a Constituição Federal de 88, ela diz que nós temos vários sistemas de ensino, sistema político, econômico, cultural, educacional, jurídico, né?
E a organização desse sistema educacional, ela vai pegar um deles, né, que é o educacional. A própria LDB fala que tudo pode ser educação. Educação de casa, educação política, tudo pode ser educação. Mas que o artigo 2 fala isso, né? Aquela lei, a lei 93, 94 e 96, vai se concentrar só na educação formal em escola, em instituições credenciadas, tá? Então, vamos lá. Condições básicas para surgir no sistema de ensino. Ó, conhecimento dos problemas educacionais. Então, vocês têm que estudar, tem que pegar artigo mesmo, né? Isso que a gente faz na faculdade. A gente lê pedagogia da educação, a gente lê o censo, quantos pobres tem no Brasil, onde é que eles estão, qual é a renda dos pais, como é que se estrutura a realidade em que a escola se situa, né? Conhecimento da estrutura da realidade social, política, cultural, religiosa daquela comunidade, né? Então, nós temos lugares no Brasil que nós temos mais igrejas evangélicas, nós temos cidades que nós temos só igreja católica, nós temos tantos centros espíritas. Cada realidade vai ter uma demanda diferente, né? E a escola que é laica vai ter que abraçar toda essa sociedade. O livro didático, por exemplo, PNLD, Plano Nacional do Livro Didático, ele tem que levar em consideração essa diversidade. Então, não pode ter um capítulo lá falando só sobre catolicismo, tem que falar sobre a diversidade religiosa. Tá? Então, as condições para surgir um sistema de ensino são complexas no Brasil. Por isso, nós precisamos de especialistas nessa área. Especialista que eu falo não é aquele que tem diploma, né? É aquele que se interessou para estudar a história daquele povo, a história daquela comunidade, a história do país, a história da educação. Que, com certeza, aquele que se preparou mais, né, é aquele que mais estudou sobre isso. Então, nós precisamos de especialistas nesse sentido. Muitas pessoas, às vezes, não tiveram esse sistema de educação e conhecem muito dessa realidade. Elas devem ser aproveitadas nessa área. Tá? Ó, uma teoria da educação que integre tal realidade a objetivos específicos, que é, ó, o tripé de novo, objetivo específico, educação plena, exercício de cidadania, vai até você decorar, hein? Exercício de cidadania e qualificação para o trabalho, tá vendo? Muito bem. Agora, segundo Saviani, né, que é um dos papas do nosso ensino, professor da Unicamp, né, trabalha muito a psicologia da educação, o que ele diz aqui? A dificuldade de o Brasil ter um sistema de qualidade. A estrutura da sociedade clássica dificulta uma praxe intencional coletiva. Então, nós temos a estrutura de uma sociedade clássica. O que é isso, professor? É o que eu te falei, é o triângulo. Está aqui. Isso aqui é uma concepção liberal. Quem tá em cima é a elite, né? Que são os capitalistas, e quem está embaixo é o povo. Então, essa estrutura, o Saviani está dizendo que ela dificulta criar uma escola de qualidade. Porque, na concepção dele, se a gente tirar isso aqui, e tirar essa diferença de classe, se a gente tiver, independente da questão política, religiosa, ideológica, a gente tiver pessoas, e a educação puder cuidar de pessoas, melhorando cada vez mais as pessoas, aí seria de qualidade. Mas enquanto tiver sociedade dividida em classe, ricos e pobres, vai ser difícil, porque o poder se concentra na mão de uns e eles vão determinar o que esses de baixo estudam. Né? Já ouviu falar em escola sem partido? Porque se você ideologizar essas pessoas, você está criando uma forma de elas descobrirem a classe social em que estão e reivindicar melhorias aqui. Tá? Olha só, vamos de novo. As diferentes posições de grupos em conflito que dificultam a definição de objetivos, que é a mesma coisa, diferentes posições, cada um numa classe. O problema do transporte cultural, o que ele quer dizer sobre isso? Que significa a importação da cultura de outros países. Você já ouviu falar isso aqui, ó, em EAD? O ensino híbrido, o ensino à distância, ao vivo, tudo bem. Mas o EAD, que tem a aula gravada, ele é um modelo norte-americano. Essa aula vale por 5 anos, né? Então, os alunos vão estudar por 5 anos a mesma aula, a mesma matéria, seguindo um passo a passo do tecnicismo, uma tecnologia usada nos anos 60, 70 pela ditadura, que tem lá os roteiros de estudo. Isso significa que não precisa do professor. Se não precisa do professor, não vai haver circulação de ideologia, nem pluralidade de ideias, porque o professor não é mediador para isso. Vai haver um currículo programado para que os alunos aprendam e se adequem àquele sistema, e não o sistema se adequando ao aluno. No sistema EAD gravado, o aluno da comunidade ribeirinha que entrou na universidade vai assistir a mesma aula daquele que estudou no exterior e fala 2 línguas. E o sistema não vai estar preparado para essa diversidade, para essa complexidade. Tá?
Outro problema aqui, ó, insuficiência teórica dos educadores. Quantos professores tiveram aula que não tinham formação em pedagogia, em teorias da educação? E você diz, mas ele sabia muito, tinha muita didática. O que é didática? É passar o conhecimento para o aluno, para ele marcar X e sair bem na prova? Não é? E quando você disse para ele, professor, eu quero ser professor, dizendo inconscientemente que amava o que ele fazia. Ele disse, você está louco, o professor passa fome, olha que, não, aproveita a sua inteligência, não faça como eu. Quer dizer, ele próprio desmerece, porque não tem a consciência da libertação que se dá ser um professor. Ele mesmo é um alienado. Tá? Então, esse professor, que simplesmente é um transmissor de conhecimento, ele falta uma coisa, né? Falta a licenciatura para ele estudar teorias da educação. Ok? Ok, voltamos aí para a nossa discussão, né? Fiz uma pausinha para tomar uma água, né? Ok, mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Como a legislação brasileira organiza o sistema? Aqui, ó, já é uma parte técnica. Então, nós temos um critério hierárquico, tem alguém que manda. Esse alguém que manda é o MEC, né? E temos um conjunto de instituições interligadas e interdependentes. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Pronto. Quais são os sistemas de ensino? Gente, esses sistemas de ensino aqui, ó, eles são três, né? É o sistema municipal, é o sistema estadual e o sistema federal de ensino. São três sistemas, cada um com seus níveis, né? Então, o sistema municipal, ele vai pegar a educação básica nos primeiros anos do ensino fundamental. Então, as crianças de 4 anos para frente, né, que já é obrigatório o ensino, até o 9º ano do ensino fundamental. Aí, o Estado vai pegar o ensino médio, que é o primeiro, segundo e terceiro ano. E o federal vai cuidar do ensino superior. Mas é assim, fechadinho, cada um cuida do seu? Não. Ó, o município, depois de ofertado aquilo que a legislação manda, ou seja, de escolas até o 9º ano, se tiver tudo bem, ofertou, não tem criança fora da escola e tem dinheiro sobrando, ele pode ofertar no ensino médio, no ensino superior? Pode, pode. A mesma coisa do Estado. Ofertou ensino médio para todo mundo, tem dinheiro em caixa, quer melhorar, ele pode oferecer a escola de educação básica? Pode, sem nenhum problema. A escola de educação dos anos iniciais? Pode, sem nenhum problema. A mesma coisa, o governo federal comanda o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, que é uma escola de nível básico. Beleza? O que diz a LDB sobre o sistema? Os sistemas definirão as normas para a gestão democrática, ou seja, os sistemas têm independência para criar a sua gestão democrática. Por quê? Respeito à comunidade. Nós temos uma comunidade em São Paulo e outra, uma comunidade no interior da Bahia, lá em Quixeramobim. As realidades são completamente diferentes. Então, a escola, junto com a Associação de Pais, a escola, junto com o conselho de escola, o conselho de professores, junto com o Grêmio Estudantil, ela pode criar um modelo pedagógico de excelência para aquela região, o que não significa que isso vai servir para aquela escola que está lá em São Paulo, na capital, entendeu? As escolas têm essa independência. A União é responsável pela educação e articulação dos sistemas. Então, a União é que manda em tudo, né? Então, não pode descumprir leis ditadas pela União, como as leis que a gente conhece, a LDB, principalmente, o Plano Nacional de Educação, né? Isso aí não pode ser descumprido. Categorias, então, segundo o artigo 19 da LDB, a organização da escola pode ser pública ou privada, tá? Essas privadas, elas têm fins lucrativos. Elas podem receber dinheiro do governo? Podem, desde que ela transforme esse dinheiro, comprove que esse dinheiro está sendo usado para ser revertido em bolsas para a comunidade, tá? Então, não tem problema. Escola pública, não, né? Organização agora. Ó, cada nível, cada sistema tem sua organização. No nível federal, a gente vai ter o Conselho Nacional de Educação. Por quê? É no nível federal. O que ele faz? Então, tudo aqui, ó. Subsidia a elaboração e acompanha a execução do Plano Nacional de Educação. Tem uma aula sobre o PNE também já aqui no canal, hein? Dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição que você acha. Manifesta sobre questões que abrangem mais de um nível, uma modalidade de ensino, assessora o Ministério da Educação, tá vendo? É o conselho que está se preocupando com a educação federal, que é
as escolas de nível superior, do ensino superior, e também com todas as formatações e apresentações das escolas em todos os sistemas. Por quê? Quando é federal, federal manda em tudo, não é isso? Agora, a gente tem a estadual. Olha o Ezinho aqui, ó, a estadual. A estadual, ela faz a mesma coisa, só que em vez de olhar para cima, olhar todo o Brasil, ela vai olhar todas as cidades do seu município, né? Então, o Estado, lá, o nosso governador Romeu Zema, ele é responsável por todas as escolas estaduais do país, né? Ele vai ter lá a sua equipe, né? Vai ter o seu secretário de educação, secretário estadual de educação, tá? O que eles vão fazer? Eles vão criar normas, emitir pareceres, eles vão criar situações dentro do universo do Estado, da competência do ensino de nível médio, né? E também vai, como parceria, ajudar os municípios. Professor, quando chegar no município, aí o que, que é? É o Conselho Municipal de Educação, ok? Então, você que está ouvindo essa aula, chegou até aqui o final, daqui a pouquinho vai lá, dar um like e fazer um comentário para o professor Gustavo ver se deu certo. O que você deve fazer? Você deve entrar agora no site da prefeitura da sua cidade, aqui é a minha, né? Com muito orgulho, sou Uberabens, né? E você vai visitar e ver como é que ele se estrutura. Olha só, quando você faz isso, você entra, né, numa esfera de reconhecimento. Olha só, você sabia que a nossa secretária de Educação se chama Sidney Aparecida? Ah, eu quero saber mais sobre ela. Agora vai lá, vai no Lattes, né, vai procurar quem é ela, né? Ok? Ó, aqui do lado esquerdo, todo o site vai ser um pouquinho diferente, né? Mas eu tenho aqui, ó, a apresentação, os objetivos, atribuições, quem faz o quê? Vamos ver aqui em objetivo, olha. Em objetivo, quais são os objetivos da educação no município de Uberaba, por exemplo, tá? Organograma, como é que ele é feito? Quem que manda em quem que está acima, quem está abaixo? Olha só, secretário de Educação está lá em cima, secretário adjunto, os conselhos, né? Ó, diretoria de ensino, diretoria de apoio, diretoria de logística, e aqui todo o organograma. Então, veja, se isso aqui está no município de Uberaba, amplia isso e vá para o estado de Minas Gerais. Agora amplia mais e vá para o universo Brasil. Então, do mesmo jeito que você entrou na Secretaria de Educação e vai prestar concurso, você entrou na Secretaria de Educação do seu município. Entre agora, né, lá no site do MEC e veja lá, dá uma explorada, vê como é que funciona, quais as informações tem lá, né? Entre agora na Assembleia Legislativa do seu estado, dá uma olhadinha como é que se estrutura, né? Um bom concurseiro se interessa por essas coisas, tá bom? Essa foi a última dica. Brigadinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.